Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para a gente andar mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado. Que em tudo aquilo que você colocar a mão de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. O texto de hoje está em 1 Pedro, capítulo 13, versículo de 13 a 15, que diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa carta que Pedro escreveu, a gente lê que em toda a carta ela tem introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. E em todas as etapas, Pedro ele está dizendo assim, em palavras bem simples, que o nosso proceder diário com Cristo é que vai dar testemunho de quem a gente é e de quem Cristo é. Lembrando que nós somos carta aberta, então não adianta a gente pregar bem, a gente orar bem, profetizar, ser usado na cura, não adianta fazer N coisas se o nosso dia a dia, as coisas mais simples. Sabe aquelas coisas simples? Quando a Bíblia fala assim, para honrar o outro, para a gente olhar o nosso irmão melhor do que a gente, acima de nós, é nas coisas simples. Eu vou dar um exemplo, e agora eu vou dar um exemplo meu. Falar dos outros é bom, mas a gente tem que falar de nós, né? Porque a gente é falho em várias partes, mas em algumas partes a gente acerta. E uma maneira que eu sinto que eu honro o outro, quando eu tenho o cuidado, por exemplo, quando quebra um copo, quebra alguma coisa na minha casa, eu não pego e jogo no lixo. Mas por que eu não jogo no lixo? Porque se eu jogar no lixo direto, eu sei que o coletor pode se machucar. Ou as pessoas que passam recolhendo, pegando lixo reciclável, pode de repente se machucar. Então eu pego a caixinha de leite, ponho o lixo, ponho o quebrado ali dentro, depois passo uma sacolinha, depois amarro e escrevo. Cuidado, vidro. Eu estou cuidando do outro. Tá vendo essas coisinhas assim, bem simples? Então toda a carta, Pedro está dizendo assim, no dia a dia, naquilo que vocês fazem, na maneira como você lida dentro de casa, na maneira como você lida com seu cônjuge, na maneira como você lida com seu vizinho. Gente, a gente não está falando de pessoas, a gente fala assim, porque fulano tem um gênio ruim, porque fulano, não. A gente está falando no dia a dia com os nossos defeitos como humano, mas que o nosso proceder, que tudo aquilo que a gente faz deve mostrar Cristo, deve ser um outdoor. Eu quero ler só mais um texto aqui para mim poder falar exatamente o que eu quero, que é em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, agora quem escreve a carta é Paulo, capítulo 10, versículo 13, que diz assim, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitemos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até nós, até vós. Paulo está dizendo assim, que nós temos um limite naquilo que a gente faz. O único e limitado é Deus, o Todo-Poderoso é Deus. Nós somos humanos, nós somos falhos. E Paulo teve esse cuidado, falou assim, eu tenho um limite de ação. Eu não posso ir além daquilo que Deus me deu. Então, quando eu profetizar, eu não posso ir além daquilo que Deus me deu. Até quando eu for fazer o bem para alguém, quando eu for abençoar alguém, seja financeiramente, seja de qualquer outra forma, eu tenho um limite de ação que eu tenho que ir até onde Deus me permite que eu vá. O que isso tem a ver com 1 Pedro 3, 13, de 13
a 15. O que a carta que Paulo escreveu aos Coríntios tem a ver com a carta que Pedro escreveu? Eles estão dizendo assim, que nós somos crentes, que nós servimos a Deus, mas nós somos seres humanos, então que a gente haja como ser humano, que a gente não fique achando, porque tem muita gente, irmãos, que às vezes já está um tempo no evangelho e já se acha o super, o master, o mega. Ele não quer mais ser aquele que recebe a cura, ele só quer ser usado para curar. Ele não quer mais ser aquele que recebe a bênção do irmão, ele só quer ser o abençoador. Ele não quer ser aquele que recebe a exortação, ele só quer ser aquele que exorta. Toda vez que é ministrada uma palavra de exortação, ele nunca é o exortado, ele é sempre aquele que vai exortar. Então, quando os nossos irmãos estão escrevendo a carta, as cartas, eles estão dizendo assim, o seu proceder diário é quem vai dizer quem você é. O seu proceder diário é que vai mostrar Cristo para o mundo. A Bíblia fala assim, eu não lembro exatamente onde está escrito, mas diz assim que Deus resiste ao soberbo. Então, se o outro faz, você acha que ele é soberbo. Você diz, olha, fulano é soberbo. Mas quando é você que faz, não é soberba. Isso não é o proceder. Isso não é o proceder cristão. Tem muita gente achando, pensando, lutando com uma coisa que não existe. Tem muita gente pensando que o diabo quer destruir aquilo que ele pensa que foi construído. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não quer destruir o que foi construído. Ainda não foi construído. Ele está te impedindo de chegar lá. O maior êxito de Satanás seria impedir que Jesus nascesse. Jesus nasceu, deu ruim para ele. Então vai dar ruim para o diabo se você chegar onde Deus quer que você chegue. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa mudar o seu proceder, porque está tardando Deus fazer de você chegar até onde Ele quer que você chegue, aquilo que Ele escreveu para a tua vida, que Ele escreveu para a tua história. Porque você fala bem, você prega bem, você faz a obra de Deus bem, mas o teu proceder diário não condiz, não equilibra com aquilo que você faz. Então, a minha mensagem nessa hora, para mim e para você, é que a gente aceite o conselho do apóstolo Pedro, que disse assim, em toda a carta, olha, ele vai dando exemplo em todas as áreas da vida. Tenha uma vida simples, tenha um dia a dia leve, tenha um dia a dia que o teu dia a dia possa mostrar Cristo para as pessoas. Não fique se esforçando para fazer grandes coisas, porque às vezes a gente se esforça para fazer grandes coisas e essas grandes coisas que a gente faz não mostra Cristo, mostra a gente. E o interessante não é a gente se mostrar. O interessante é que no nosso dia a dia, nas coisas mínimas, Cristo apareça. Você é a carta aberta. Todo mundo está em domínio público. Todo mundo pode ler. O que as pessoas vão ler em você? Você só quer ser o abençoado? Você só quer ser o abençoador? Você não quer ser o abençoado porque você se sente diminuído? Qual o nome que se dá isso? Eu não vou falar, você sabe qual o nome que se dá isso. Porque para o outro é falta de humildade, mas para você é só uma fase? Não. Pedro está dizendo assim, você não pode viver de fases. A sua vida tem que ser constante, com falhas, vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você vai estar melhorzinho, vai ter dia que você vai estar péssimo. Mas em todos os dias, você é carta aberta. Você não pode fechar e falar, não, hoje ninguém pode me ler, porque Cristo não vai aparecer na minha vida. Porque quando você pensa que você não está sendo lido, você está sendo lido, mais do que isso, está sendo estudado. Sabe o proceder do dia a dia? Nos púlpitos a gente dá muito exemplo do troco errado e a gente devolve, né? Mas tem vários exemplos que vai mostrar Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça perceber quem você é. Eu falo que os momentos piores e os melhores da nossa vida é quando o Senhor faz com que nós olhemos para nós mesmos. E Deus só começa a trabalhar nos nossos defeitos
Quando a gente entende e aceita que tem o defeito, aí a gente se sente um nada. Isso se chama arrependimento. Arrependimento não é só quando você vem para Cristo. É quando a gente começa a ver os nossos defeitos e entender que é nosso defeito, que não é defeito do outro. Por pior que seja. Aí a gente fala, Senhor, eu tenho esse defeito mesmo. Aí a gente se arrepende, aí o Senhor começa a trabalhar. Então para de ficar orando pelo defeito dos outros, sendo que você precisa enxergar os seus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Até a próxima.